Salmo capítulo 32, quero ministrar uma palavra para a igreja. Salmo 32, eu creio que vai nos abençoar muito essa palavra. O tema dessa mensagem de hoje é perdoados, perdoados. Salmo 32, vamos ler o Salmo todo, Não sei se você fez o seu devocional hoje, mas vamos ler o Salmo inteiro aqui, Salmo 32, maravilhoso esse Salmo. Diz assim a preciosa palavra de Deus: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Quando ele diz como é feliz também, outras versões diz bem-aventurado. Como é feliz, bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Próximo. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Aleluia. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejas como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, eles não obedecem. Muitas são, mas hoje é perdoados. Amados, quão maravilhoso é uma vida de alguém perdoado, justificado, perdoado. Ele diz assim: bem-aventurado, feliz. Jesus mesmo usa muito essa expressão, bem-aventurado. Na Bíblia está cheio de conceitos com esse termo, bem-aventurados. Que significa bem-aventurados? Poderíamos traduzir da seguinte forma: feliz, muito feliz, próspero no que faz, exitoso, bem-sucedido, alegre, satisfeito. Isso é uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado também é um conceito muito especial, porque o bem-aventurado também fala de sucesso, de êxito, de prosperidade, de ser exitoso no que faz. Mas também bem-aventurado significa o seguinte: essa pessoa é feliz, mas também ela é feliz mesmo que as coisas não estejam dando tão certo. Bem-aventurado é nada de mal, nada, ou quem sabe uma luta, uma adversidade, ou uma falta de produtividade. Nada afeta a felicidade dessa pessoa. Amado, você é bem-aventurado. O bem-aventurado é uma pessoa que ela é firme, resoluta. É uma pessoa em paz. E aqui eu vou talvez lidar um pouco com esse conceito de paz. Amados, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que tem paz em toda e qualquer circunstância. Sim, também na prosperidade, no êxito, no ser bem-sucedido em tudo que faz. Isso é uma bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas bem-aventurado é uma pessoa também que ela é feliz, ela é contente em tudo isso. Existem várias razões para sermos bem-aventurados. E a Bíblia vai citar várias delas. Lá Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, uma pregação famosa de Jesus. Mas aqui está explicando, está citando uma das razões por que somos bem-aventurados. Diga assim: eu sou bem-aventurado porque sou perdoado. Ponto. Uma pessoa perdoada, uma pessoa que entende o conceito de perdão e do que significa ser perdoado, não ter nenhum
peso de culpa sobre ela, isso significa uma pessoa muito feliz. Uma pessoa que tem a vida mais leve, a vida mais em paz, uma vida mais tranquila, uma pessoa que pode dormir em paz, descansar. De novo, por mais que ela tenha dificuldades, lutas, ou quem sabe falte alguma coisa, somente o fato de não haver o peso da culpa, somente o fato de não haver o peso da condenação, amados, isso faz de uma pessoa, meu Deus, alguém extremamente feliz. E eu quero dizer para você, você já é perdoado, você já é perdoada. Por quê? Porque você faz tudo certinho, porque você fez tudo certinho? Não, você é perdoado porque Jesus já morreu na cruz e o sangue dele já foi derramado, aleluia. Deus olha para você e vê uma pessoa perdoada. Não, você não viu. Deus olha para você e vê uma pessoa perdoada. Você se vê assim? Você se sente, você se percebe uma pessoa livre e livre de culpa? Nós não temos como falar de perdoado sem nós não falarmos do pecado. O pecado é algo com a qual nós não devemos viver. Seja o fato de cometer pecados, a palavra pecado no grego é harmatia, que significa errar o alvo, né? Você mira no alvo e erra o alvo, isso é pecado. Quando você tenta fazer uma coisa e faz da forma errada, quando você não consegue atingir algo, isso é pecado. O pecado é uma coisa com a qual nós não fomos planejados para viver com ele. Queridos, Deus quando criou o homem, não planejou o homem para errar. Queridos, não havia no desejo de Deus ou no planejamento de Deus o erro na vida, na concepção de um ser humano. Diga assim, eu fui planejado para não errar. Amém, não? Por isso, amados, o pecado não nasceu para ser meu. Eu não nasci, eu não fui criado, eu não fui planejado para pecar. Não fui, você não foi, ninguém foi. O ser humano não foi planejado para cometer erros. O homem foi planejado para acertar, para ser campeão, para ser vencedor. Aleluia! Agora, como que eu sei disso? Porque você foi planejado para ser como Deus é. Você e eu fomos planejados, fomos criados e planejados à sua imagem e à sua semelhança. Por isso, amados, uma vez que nós não fomos planejados para isso, nós também não fomos planejados e não sabemos lidar com o pecado. Olha que coisa interessante. Eu e você não sabemos lidar com o pecado, porque não fomos criados para isso. E se não fomos criados para lidar com o pecado, também não somos criados. Escute isso que eu vou falar, muito importante. Nós também não fomos criados para lidar com a consequência do pecado. E qual é a pior consequência do pecado? Além dos frutos, né, as consequências que o erro traz na vida de uma pessoa, mas principalmente a culpa, a condenação, a culpa que se cai sobre nós, a culpa que nós jogamos sobre pessoas e a culpa que as pessoas jogam sobre nós. Eu e você não nascemos para viver debaixo da pressão da culpa. Queridos, uma das causas que mais mata pessoas é a culpa. E eu vou dizer algo para você. Falo, não falo? A culpa mata tanto a quem você joga a culpa, mas a culpa também mata quem culpa os outros. As pessoas que são culpadas, são acusadas, elas sofrem o peso de alguém estar acusando elas. Mas você que acusa alguém, você morre e você envelhece e você adoece porque você culpa alguém. Tanto acusar alguém, culpar alguém, como ser acusado e ser culpado, isso é mal. Alguém está ouvindo isso aqui, não? Diga assim, o pecado e as suas consequências é uma área que não cabe a mim viver.
Alguém está ouvindo essa mensagem? Amado, por isso a Bíblia diz, será muito feliz, muito feliz. Mas será muito feliz quem não vive no pecado, quem não vive debaixo da condenação do pecado, quem vive em paz. Diga assim, o pecado gera culpa, o perdão gera paz. Meu Deus. Por isso a Bíblia vai falar assim, se possível, no que depende de vós, viva em paz com quem? Com todos. Meu Deus. Onde estão os casados? Aleluia. O Senhor diz para você, vive em paz com o seu cônjuge. Como diz o pastor Pio, irmã, não aponta aquele dedo ossudo para o seu marido. Estou brincando, me perdoe. Mas agora eu vou falar para os homens, homem, não aponta aquele dedo gordo para sua esposa. Não faça como Adão, é a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes. Falo, não falo, falo. Filho, não culpe os teus pais. Pais, não culpem os seus filhos. Falo, não falo? Não culpe a sua sogra. Não culpe a sua nora. Não culpe o seu funcionário. Queridos, Deus não nos planejou para lidar com o pecado. Deus não nos planejou para lidar com o pecado nosso e nem dos outros. Quando as pessoas erram conosco, ou seja, quando as pessoas pecam contra nós, nós não sabemos lidar com isso. Falo, não falo, falo, não falo, é claro que eu falo. Toda vez que você tentar resolver o pecado de alguém contra você, você vai se dar mal. Eu e você não nascemos para resolver o erro das pessoas contra nós. Hoje não está aqui, né? Mas enfim, alguém aqui, tem Priscila advogada, tem os advogados. Qual que é o trabalho do advogado? Qual que é um dos trabalhos do advogado? Defender de culpa ou acusar de culpa, não é verdade? E quem defende mais ou melhor ali é o que vai resolver. E aí aquela coisa louca. Eu não estou falando que não tem que entrar na justiça, nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte, o ser humano naturalmente, Deus olhou para o ser humano, Ele não criou o homem para fazer isso. Deus criou o homem para viver em... Por isso a Bíblia vai dizer o seguinte, justificado, pois, pela fé, temos paz. Paz com Deus em primeiro lugar, porque nós pecamos em primeiro lugar, todo pecado em primeiro lugar é contra Deus, e depois contra o próximo. Mas se nós somos justificados por Deus, por crer nele, significa que nós recebemos o perdão. E se nós recebemos o perdão, agora temos paz com Deus. E agora, baseado na paz com Deus, nós podemos perdoar os nosso próximo. E assim ter paz com as pessoas. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, o pecado é algo muito pesado para o homem carregar. Tanto no sentido de culpa, como no sentido de tentar resolver o pecado de alguém contra mim. O pecado, como eu já disse, é muito destrutivo, é muito danoso, é muito difícil de limpá-lo. Difícil não, impossível. Queridos, o pecado não se limpa, o pecado não tem como você naturalmente limpar. Deixa eu fazer um exemplo aqui, é um exemplo bem radical, bem radical, bem radical. Imagine que um cidadão, uma pessoa entra na sua casa. Não, vou usar outro exemplo, não vou falar na sua casa não. Imagine que uma pessoa entra na casa de uma outra pessoa, não vou usar a sua casa, né? Uma pessoa bem ruim entrou na casa de uma família, não é a sua casa, né? Uma pessoa entrou na casa de uma família e matou, e foi lá para roubar meia dúzia de ovo, e na briga acabou matando o seu filho. Não, o seu não matar não, o filho daquela pessoa, daquela família. E matou, cometeu um crime. A pessoa é presa. Ela vai ser julgada, e ela realmente é julgada e pega 20 anos de cadeia.
Quando você vê que aquela pessoa que matou, o pai daquela criança vê que aquela pessoa foi condenada à prisão, 20 anos de cadeia, chutando aqui 20 anos. E aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, vê aquela pessoa e vê, ele foi condenado, ele fica feliz? Sim. Justiça foi feita, é isso aí, justiça foi feita, agora esse bandido está preso. Passa-se 20 anos, ele sai da cadeia. O sentimento desse pai e essa mãe em relação a esse cara mudou. Mudou ou não? Ele continua amando, agora ele volta a amar o cara. Tem paz com esse cara? Sim ou não? Foi feita justiça? No coração dessa pessoa foi feito, desse pai e dessa mãe foi feita justiça? Nunca. Digamos que não foi 20 anos, foi pena de morte, o cara morreu, o bandido morreu. A situação dessa mãe e desse pai mudou? Foi feita justiça? Não. O homem não sabe lidar com o pecado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar para nós que nós, seres humanos, não sabemos lidar com culpa. Nós não sabemos lidar com o pecado, significa isso. Nós, naturalmente, não conseguimos deixar de errar. O ser humano, devido à forma como nasceu, devido ao pecado natural, original de Adão e Eva, como dizem, mas o homem com essa natureza pecaminosa, ele procura de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso... O que a pessoa precisa para receber a morte? O que ela precisa fazer para receber a morte? Qual é a consequência do pecado? Morte, ou salário ali ele usa, não é verdade? Agora, mantenha o texto, por gentileza, mantenha o texto. 6:23. Olha lá, pois o salário... Então, o que a pessoa precisa fazer para morrer? Espera um pouquinho. Qual é a solução do pecado? Morte. Percebe isso? O pecado não tem como lidar com isso. O salário do pecado é morte. Agora, dá uma olhada lá. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? E o que a pessoa precisa fazer para receber a vida? Salário do pecado? Mas o que a pessoa precisa fazer para receber a vida eterna? Nada. Você percebeu que para morrer a consequência é o pecado? Mas para receber vida é de graça. Amados, olha que coisa linda isso. Amados, o salário do pecado, o pecado é uma coisa terrível, o pecado é uma coisa horrível, o pecado tem um preço muito alto, mas eu quero dizer algo para você, a vida eterna é de graça. Deus está dizendo o seguinte: ei, eu não planejei você para viver no pecado, eu planejei você para viver a vida eterna, e a vida que é de Deus. Amém? Alguém está comigo aqui, não? Amados, estamos trabalhando um pouco esse conceito. O pecado tem consequências, amados, mas a vida eterna é dom. Diga assim comigo, dom. Diga presente. Amados, a vida é presente, mas o salário do pecado é a morte. Por isso o salmista vai usar essa expressão: bem-aventurado quem é perdoado do pecado. Ou seja, bem-aventurado quem recebe a graça. Amados, eu e você recebemos vida, aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje: eu quero fazer uma troca, eu tiro o pecado e te dou vida. Alguém ouviu isso? Não. Eu tiro o pecado, que eu e você não sabemos lidar com ele, e eu te dou de graça a vida. Meu Deus, e diga assim comigo: não é qualquer vida, é vida eterna. E o que significa vida eterna? Uma vida que vence a... Diga assim, a vida que Jesus me deu vence o salário do pecado, que é a morte. Alguém está ouvindo essa mensagem? Muito importante você entender esses conceitos. Muito importante. Por isso, assim, deixa eu colocar algo para você. Mas o que é, então, perdão, que é a única forma, diga assim comigo, a única forma de lidar com o pecado é perdoando. Diga assim, a única forma de vencer o pecado é sendo perdoado. É você recebendo perdão e você perdoando. A única forma de lidar com o pecado é perdão.
E o que é perdão? Perdão é você trazer a pessoa de volta ao estado da justiça. O que é justiça? Justiça não é a prisão do cara que matou a criança lá e pagou a pena lá e foi feito justiça, não. Justiça, a gente tem chamado aqui do estado perfeito. Justiça é posição. Você talvez vai se escandalizar agora. O que é o que é perdão? Você colocar o ofensor no mesmo lugar que ele tinha antes de ofender. Amém? Misericórdia? Está amarrado? Não aceito. O que é você perdoar? É você devolver àquela pessoa que te ofendeu a mesma posição que ela tinha antes de ofender. Eu sei que você já está pensando nisso, naquilo, naquela situação, naquela outra, mas é que você não viu o que fez. Mas você não viu o que foi feito. Justiça, perdão, é colocar a pessoa na mesma posição que ela tinha antes de pecar. Ouviram isso, não? Não causou um... Não parece que você está engolindo um gato de ré, não? Não dá a impressão que está descendo um gato de ré com as unhas assim? Não é verdade? Extremamente... Para a nossa alma é um negócio extremamente desconfortável. Por quê? Porque o meu conceito de justiça é pegar pelo pescoço, degolar, arrancar o couro. Mas isso faz justiça? Não. Então o que é justiça? É perdão. O que é o segredo? Como é que se lida com o pecado? A única forma? Perdoando. Fala, não fala? Fala, mas não sei. Às vezes dá medo de falar, mas... Tem coisa que quando eu falo, não falo, eu vou falar. Mas tem coisa que quando eu falo, não falo, eu não sei realmente se eu falo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pense um pouquinho, vamos pegar aqui, uma pessoa tem dificuldades de ofensas, de mágoas, de situações que viveu no passado com pessoas que ofenderam e tudo mais, e procuram, por exemplo, um psicólogo. E procuram uma psiquiatria, psicólogos e tudo mais, importantíssimo, muito bom. Mas deixa eu dizer algo para você. A única, e já vou adiantar para você economizar pelo menos uns R$200, não sei se é isso que pagam, né? Mas uns 200, mais não? É mais? Será? Não, acho que é mais. Então põe aqui no gasofilaço, não, brincadeira. Economizar um dinheiro aí. A única forma de você resolver qualquer intriga, qualquer relacionamento quebrado é perdão. Como você vai fazer isso? Mas eu quero dizer algo para você, já adianto. Já adianto para você. Existem muitas técnicas que você esquece, dá uma segurada e tal. A única forma de resolver ofensas, a única forma de lidar com o pecado é perdão. O casamento está destruído. A única solução. Depois do perdão, pode-se corrigir falhas, comportamentos, atitudes, forma de falar, forma de se comportar. E aí entra a psicologia, que é muito bom. Seja uma psicologia pastoral, seja uma psicologia realmente um profissional. Mas eu quero dizer algo para você, se não entrar perdão, não tem solução. Primeiro passo de uma solução de crise. Os solteiros podem ir embora, vamos ficar só com os casais aqui. Primeiro passo para resolver qualquer crise, primeiro passo é qual? Perdão. E o que é perdão? Colocar a pessoa no mesmo lugar que ela tinha antes de cometer aquela falha. Vou descer, o pessoal da câmera me siga. Aleluia. Para Deus, quando você pede perdão, Ele te perdoa. Significa que Ele nunca... Você vai falar sobre o pecado que você cometeu, Ele vai falar, não sei, não lembro. Eu não faço nem ideia do que você está falando. Eu não tenho memória do que você acabou de me falar. Porque eu te... E o que é perdoar alguém? Você tratá-la como se ela nunca tivesse te machucado.
Pastor, mas isso é muito difícil. É por isso que eu acabei de falar, estou falando aqui 3 horas já. O homem não sabe lidar com o pecado. Pastor, mas e como é que eu faço um troço desse? Levante a mão assim. As duas, vai, levanta. Diga assim, eu me rendo. Pastor, eu não sei fazer um negócio desse, não sabe mesmo. Acho que você não entendeu o que eu estou pregando aqui. Você, eu, qualquer grande homem, mulher de Deus, não sabe. É impossível fazer o que eu falei. Naturalmente falando, meu querido, minha querida, você que nos ouve pela internet, é impossível viver um negócio desse. Impossível para quem? Para o homem natural. Mas o texto que eu comecei a ler, o texto diz: bem-aventurado aqueles cujos os pecados são perdoados, as iniquidades são apagadas, e Deus não atribui culpa. Você não está ouvindo? Amados, o que é atribuir culpa? É não colocar na conta da pessoa. Deus não coloca na conta das pessoas culpa. Falo ou não falo? É claro que eu falo. E se Deus não bota a culpa, você põe. Rapaz, eu não estou botando culpa na pessoa e você está pondo. Não deposite na conta das pessoas culpa. Pastor, mas como é que eu faço isso? Levante a mão. Levante a mão. E diz o quê? Falo, não falo, não é lógico que eu falo. Se renda ao único. Meu Deus. Se renda ao único que tem poder de lidar com o pecado. Se renda ao único que tem poder de lidar com o pecado. E o nome dele é? Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Tira ou apaga? Tira. Tira ou cobre? Tira. E se tira, tira. Se tira significa que não existe mais. Alguém dá um aleluia. Não existe mais, Ele tirou e Ele já fez isso. Amados, por isso que a vitória contra o pecado está em Jesus. Romanos capítulo 5, põe lá para mim, gente, lá. Romanos capítulo 5, 16. Olha lá. Não, meu Deus, olha lá como é que começa esse texto. Não se pode comparar. Então, se não se pode comparar, não tente comparar. Não tente comparar uma coisa que não se compara. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do... Não se pode comparar a dádiva de Deus. Qual é a dádiva de Deus? Qual é a dádiva de Deus? A vida. E qual que é a consequência do pecado? A morte. Tem como comparar a vida e a morte? Não. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado por um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe o quê? Condenação, culpa. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe o quê? Esse texto está dizendo o seguinte: por um só pecado, toda a humanidade foi culpada. Mas agora, não adianta ficar botando a culpa no Adão, não, hein? E alguns homens ainda botam a culpa na Eva. Não adianta, por quê? Porque agora nós também já somos culpados, porque a gente gostou do tal do pecado. Ou não? Vai dizer que o homem não gosta de pecado? O homem gosta do pecado. A Bíblia diz: cada um é tentado e cai em pecado segundo a sua própria
concupiscência. Queridos, todo mundo que peca quer pecar, porque gosta. Vai dizer que você não gosta de pegar alguém que te fez mal pelo pescoço. E até assim fica meio roxo assim. É um certo prazer nisso, uma coisa muito louca. Próximo versículo, põe o 17. Vocês estão se identificando, eu estou percebendo assim, um ruído. Assim, né? Eu também. Se pela transgressão de um só, a morte o quê? E como que a morte reina? Pelo pecado, matando, culpando, pesando. Por meio dele, muito mais aqueles que recebem o quê? Recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quantos estão ouvindo essa mensagem? E agora eu vou escandalizar vocês. Quando Adão e Eva pecaram, eles eram pecadores? Era ou não? Era ou não? Não. Então quer dizer que eles eram santos? Sim ou não? Sim. E eles cometeram pecado. Então é possível um santo pecar? É possível um santo pecar? Ué, mas eu estou achando dúvida, estou sentindo dúvida no ar. Agora mas responda, pense comigo. Você trouxe o cérebro? Então pense comigo. O pastor Pio fala isso, né? Você trouxe o cérebro? Pense comigo. Adão e Eva tinham algum pecado? Ele era pecador quando pecou? Não. Então quer dizer que é possível um santo pecar? Epa, peraí, como é que é? É possível um santo pecar. O que significa isso? Mesmo você sendo salvo, se você não cuidar, porque o pecado continua o quê? Influenciando. Mas aonde está o ganchinho que o pecado acha para me agarrar, para pegar o santo? Pergunta para mim onde? Diga assim comigo: livre arbítrio. Uma vez que eu e você temos escolha, nós podemos pecar. O que é pecar? Errar o alvo. Meu Deus, e daí? E agora, pastor, o senhor está só complicando essa mensagem. Como é que eu vou perdoar alguém? Como é que eu vou perdoar naquele nível? E agora você está dizendo que um santo não consegue viver? Não! Diga assim: nem um santo consegue vencer o pecado. Então, pastor, como é que faz? Léo, põe para mim lá. Eu não passei esse texto, mas põe lá para mim. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Você conhece de cor, mas põe lá, Léo, para nós. Gálatas 2:20. Não, Gálatas 2:20. 2:20. 2, capítulo 2, versículo 20. Eu não passei para ele o texto. Lá. Fui crucificado com? Assim, já não sou eu quem? Que vivo. Mas quem vive? Cristo vive em? E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo. Quem é que vive em mim? Lembra que eu falei para você? Quem é que é a única pessoa que consegue vencer o pecado? Cristo, Jesus Cristo. Amém, não? Então como é que você vive uma vida sem pecar? Eu estou falando do santo, tá? Estou falando para o santo agora. Como é que um santo vive sem pecar? O santo vivendo a vida santa ou deixando que o santo viva a vida? Esse texto, estou crucificado, é
eu decido deixar de viver mesmo santo para que ele viva. Ah, você não ouviu. Eu vou repetir, eu acho que você não ouviu. Você está pensando na maionese que sobrou do almoço. Do frango assado que ainda falta um pedaço para comer. Eu estou falando isso porque tem, eu acho que em casa, um frango assado lá. Ah, tem um cachorro quente, tem um cachorro quente hoje. Então, deixa o frango para o almoço de amanhã. Jesus, quando subiu na cruz, ele subiu santo ou pecador? E quando deu meio-dia, o pecado entrou em Jesus, ele se tornou pecado, porque o pecado entrou nele. Jesus subiu, morreu em pecado, mas subiu santo. Diga assim comigo, apenas santos sobem na cruz. Diga assim, somente santo sobe na cruz. Porque subir na cruz é uma decisão de santo. Agora que eu já sou santo, agora eu digo, Senhor Jesus, viva através de mim. Você está diante de uma decisão? Livre-arbítrio. Você está diante de uma decisão que você faz. Você está diante de uma decisão que você faz. Jesus, decida por mim. Eu crucifico meu direito de viver, para que o Senhor viva em mim. E somente assim você conseguirá vencer a sua vontade, mesmo que seja santa. Acho que você não está ouvindo essa mensagem. Mas o que você está ouvindo aqui é algo um pouquinho mais alto, hein? Se eu e você tentarmos viver a vida que nós recebemos e achar que nós não precisamos mais dele porque nós recebemos a vida santa, você até pode fazer isso, mas você entende o que significa viver a vida e você diz, Senhor Jesus, viva o Senhor através de mim. Por isso Jesus diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas eu as digo somente as palavras que ele me disse para falar. Queridos, esse texto está dizendo o seguinte, o próprio Jesus, quando veio em carne, ele diz, eu abri mão do céu, eu abri mão da divindade para viver como homem, mas para viver segundo ele quer, segundo ele deseja, ele estabelece. Amém? Alguém está ouvindo essa mensagem? O Senhor Jesus está dizendo para nós, bem-aventurados aqueles que são perdoados. Porque agora que você é perdoado, você agora está apto, você está perdoado, não há mais condenação, não há mais culpa, mas ainda existe uma vida para se viver aqui na terra, e essa vida estamos diante de possibilidades de acertar ou errar. Por isso agora entra um segundo ponto após a cruz. Agora você foi atraído, e os nossos pecados foram atraídos na cruz, mas depois que o teu pecado foi resolvido, agora você que sobe na cruz. E aí você vai entender, aquele que quer vir após mim, tome a sua e me. O que é tomar a sua cruz? Eu tomei a minha, agora você toma a tua. E qual que é a tua cruz? Eu desisto de viver para mim, para viver para Deus e viver para salvar as pessoas. Amém? Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, o pecado, ele tem duas grandes consequências. Separação de Deus. Falta de comunhão com Deus. E a segunda consequência do pecado, a autoridade.
Toda pessoa que está em pecado tem dificuldade com autoridade, ele já não fala com convicção, ele já não olha no olho, ele já não tem tanta força. Pessoas que têm problemas com erros, com falhas, com culpa, se ela está sendo influenciada pela culpa, ela perdeu a autoridade, ela já não fala com tanta convicção, ela já não trabalha com tanta convicção, ela já não afirma com tanta convicção as coisas, porque tem uma culpa, e ela fica trabalhando o tempo todo para esconder, quem sabe, aquele erro, aquela falha, e ela luta. O pecado tem essas duas grandes consequências: separação de Deus, comunhão com Deus, e segundo, perda de autoridade. O marido que está em errado, ele não tem autoridade para falar com a esposa, e se não tem autoridade, vai ter que ser no braço, quem sabe, ou quem sabe no verbal. A mulher que não tem autoridade também, toda pessoa, pai que não tem autoridade para cobrar o seu filho, vai ter que pegar a cinta e dar no couro dele. Porque ele não tem autoridade, e o filho vê no pai que ele não tem autoridade. E isso é consequência do quê? Do pecado. E novamente eu digo para você, queridos, Jesus veio e venceu o pecado, e nos deu a vitória contra o pecado. E eu digo para você, a primeira vitória de Jesus contra o pecado é para vencer a culpa, e a segunda vitória contra o pecado é para viver sem você pecar novamente. E a única forma de eu e você vencermos e vivermos uma vida sem pecar novamente é dizendo: Jesus, levanta as mãos. Jesus, eu me rendo, viva em mim. Viva em mim. Pastor Pio, dentro desse tema, ele falou uma frase que me impactou muito. O nosso grande problema e uma das maiores razões para eu e você estarmos cansados e sobrecarregados ao ponto de ir até Jesus, uma das grandes razões para eu e você estarmos cansados, ele disse o seguinte, eu achei muito interessante: é por causa de uma vida de tentativa. O que mais cansa uma pessoa são tentativas de acertar. Mais uma chance, mais uma chance. Mais uma chance, mais uma chance, agora vai dar certo, agora eu vou fazer, agora eu vou conseguir. Jesus, qual é que é o segredo para isso? Pare de tentar, pelo amor de Deus. E Jesus está dizendo o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados do quê? De tentar. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu... Porque, como é que é assim? E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Qual que é o jugo suave? Pergunta para mim, qual que é o jugo suave? Obedecê-lo. Qual que é o jugo suave? Fazer o que ele fala. Qual que é o jugo suave? Diga assim: o jugo suave é uma vida de rendição. Se renda, se renda, se renda, se renda, se renda. E amados, e quando a gente se render, aí nós entenderemos esse texto e viveremos, mais importante, esse texto: bem-aventurado aquele cujos pecados são perdoados, cujas iniquidades são apagadas, e a quem Deus não atribui culpa. Eu acho que você vai ficar bravo comigo, mas põe lá para mim o versículo, eu estou já quase encerrando aqui, deixa eu achar aqui o versículo, coloca para mim lá o versículo, acho que é o 6, não, é o 9, 32, 9, Salmo 32, 9. Olha só esse texto, você vai entender ele. Por favor, eu não estou falando que é você, tá? Mas olha lá. Não seja como cavalo. Essa versão não fui eu que achei, tá? Isso aí eles que escolheram lá. A minha versão da minha Bíblia não diz aquilo ali. Não seja como cavalo ou na minha versão é mula. Não seja como cavalo ou mula, que não tem. E como é que ele precisa, como é que ele vai para frente, para trás, para o lado, para o outro, Como? Se você meter um cabresto nele.
meter uma rédea nele. É a única forma. Mas eu quero dizer algo para você. Não tente viver com cabresto e não coloque cabresto em ninguém. Não force as pessoas a obedecerem. Como que se vive? Como é que se vive? Como é que se vive? Amados, receba a vida de Jesus. Quando ele diz lá, como o cavalo, o burro que não tem o quê? Entendimento. Quem é esse entendimento? É a vida santa que eu recebi? Não. Esse entendimento é a vida de Jesus vivendo através de mim. Se nós deixarmos, queridos, Jesus viver, a gente não precisa de cabresto e nem de freio na boca, nem o cavalo. Porque senão a gente vai ter, bicho, segura, eita, perdoa, irmão, perdoa, irmã. E a gente pega o cabrestão e, perdoa. E o bicho não quer perdoar, porque ele quer arrancar fora, ele quer pinotear. E o bicho, você pega a rédea lá e... Amados, Deus te diz algo para você. A única vitória contra o pecado, seja a culpa do pecado e seja a vitória contra o pecado, é render-se. A quem? Aquele que pode vencer o pecado, que já venceu o pecado e pode nos levar a uma vitória contra o pecado. Jesus Cristo. É em Romanos capítulo 6, eu não vou abrir, está cheio. Apresentai os vossos membros a Deus, não como instrumentos do pecado, mas instrumentos da justiça. Diga assim, faz assim com a mão. Diga assim: Senhor Jesus, eu rendo as minhas mãos a Ti. Usa as minhas mãos conforme lhe apraz, conforme é justo. Agora, não precisa falar, mas troque isso pela sua boca, troque isso pelo seu pé, troque isso por tudo. Amém? Alguém recebe essa palavra? Vamos ficar em pé, vamos aplaudir Jesus, Ele é lindo, maravilhoso.